Irmãos, gostaria de me apresentar. Me chamo Diego Martins, sou da classe Juniores da EBD e neste momento do vídeo queremos compartilhar com você o tema da lição de hoje, criando filhos com sabedoria. Qual é o objetivo da nossa lição de hoje? Ensinar que cada membro da família tem suas responsabilidades e todos com papéis distintos. Passo para a criança, papéis diferentes. Deve buscar harmonia, para se obter sucesso e felicidade da família. Apresentar também para a criança que temos um momento dos louvores, que é o rap da família. Mostrar para a criança que devemos viver em alegria e harmonia com a nossa família. Antes da lição de hoje, que é a nossa lição número 6, Criando Filhos com Sabedoria, quero te fazer um pedido. Deixa o seu like, curte o vídeo, compartilha, comenta, porque quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, o YouTube entende que o conteúdo é bom. Vamos para o vídeo, vamos ficar atento para a nossa lição de hoje. A pergunta que eu quero fazer no início da lição é o seguinte: como é que os nossos filhos estão sendo criados hoje em dia? Como é que os filhos dos nossos irmãos estão sendo criados hoje em dia? Muitas vezes a nossa rotina acaba nos afastando dessas crianças e deixando elas à mercê dos conteúdos errados, das más amizades. Muitas vezes a rotina da igreja não é a rotina de fora da igreja. Então, essa é a oportunidade que Deus está nos dando de entender mais e de poder compartilhar com vocês. Como é que você está lidando com as crianças da sua classe? Devemos adotar essas crianças como os nossos filhos, para que, através da lição, através da escola bíblica dominical, a gente possa acrescentar algo de bom na vida delas. Porque as crianças, às vezes, vão para a casa do Senhor a pedido do pai, ou por causa de uma oportunidade, de uma brincadeira, às vezes por causa de um lanche, mas não sabemos como é a história dela, como ela está por dentro, sentimento, pensamentos, e quando ela entra na casa do Senhor, é aquele momento de alegria, mas quando ela sai, é um momento de tristeza. Então, a nossa lição de hoje, ela nos ensina com a referência bíblica, guardando no coração, em Provérbios capítulo 10, versículo 1. Se você puder pegar a sua Bíblia, nos acompanhar, porque você tem que incentivar ao aluno a pegar a Bíblia. Só que às vezes ele não tem essa oportunidade. Então, se você tiver uma oportunidade, presenteie essa criança com a Bíblia Sagrada. Às vezes presenteamos com bombom, com doces variados, salgados, que fazem mal para a saúde. Mas presenteie com uma Bíblia. Presenteie para que essa criança ela possa ter o prazer, a alegria de poder compartilhar da palavra do Senhor dentro da sua casa. Em Provérbios capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Incentive essa criança a ela poder desabafar com você. Além de você ser um professor, você é um orientador. Você foi nomeado pelo Senhor, nomeado por Deus para estar na vida daquela criança. E através da sua vida, daquele momento que você está compartilhando com ela, aquela criança ela vai se inspirar em você. Muitas vezes ela não se inspira no próprio pai, na própria mãe, por algum motivo pessoal, mas ela vai se inspirar em você. E ao invés dela ir para a igreja por algum outro motivo sem valor, ela vai porque ela confia em você, porque você está ensinando os caminhos do Senhor. A pergunta também eu faço é: como é que estão os nossos filhos na nossa casa? Estamos pregando, estamos anunciando, estamos evangelizando a palavra do Senhor, mas estamos cuidando primeiramente da casa, onde Deus nos deu a oportunidade, onde constituiu, que é a família. Então, você está na classe com seus alunos, você pede para um irmão, uma irmã que é seu auxiliar, pegar uma fita e amarrar no dedo de cada criança. Faça uma roda com as crianças e fique no meio. E essas crianças fiquem ao seu redor. E essas crianças, elas vão estar com essa fitilha amarrada nos seus dedos. Ensine para elas que a cor vermelha é a cor do amor. É a cor onde o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário.
Ensine para elas que o fitilho ele vai estar amarrado nos dedos porque é a união entre a família. Não dá para construir algo na sua casa se o pai tem um pensamento, se a mãe tem um pensamento e o filho fica a mercê. Então, quando esse fitilho ele se desamarra, ocorre a oportunidade dessa criança ser criada de outra forma. A criança, quando ela nasce como esse papel em branco. Ela não tem nada por escrito nela. Ela não tem nenhum entendimento, nenhuma maturidade, ela não tem nenhum sentimento. Mas quando você, professor, que não tem contato diretamente com essa família, com esse pai, com essa mãe, não sabe a forma que essa criança é cuidada lá fora, você tem a oportunidade de ensinar, essa criança pode ser a luz dentro dessa casa. Assim mesmo como na sua casa, você se dedica ao levar o sustento para a casa e dar o mantimento, o teto para essa criança, para a sua família, mas o pilar básico é a alegria dentro do seu lar. Assim como esta família está lendo um livro que pode ser entendido como a Bíblia Sagrada, todos os membros da família estão juntos, compartilhando desse entendimento, assim mesmo é você, ao expressar esse sentimento dentro da sua casa e ao expressar esse sentimento para o seu aluno. Às vezes o aluno ele sente vergonha, medo, ou às vezes ele não sente a confiança de chegar com o professor e dizer como é a história da sua casa. Se os pais brigam muito, se o pai não dá atenção para o filho, se a mãe não dá atenção para o filho, porque o trabalho requer muita atenção, ou porque simplesmente essa criança ela não tem o apego com seus pais. E aonde é que ela vai se apegar? Por onde ela vai andar? Qual é o caminho que ela vai percorrer? A palavra do Senhor nos ensina teu filho o caminho que deve andar. Por esse motivo, se você for acompanhar na nossa lição de hoje, na lição número 6, a palavra do Senhor nos ensina, nessa oportunidade que temos, o Senhor ama cada membro da família. É o nosso primeiro tópico. O Senhor, Ele ama e Ele nos dá referência bíblica em Efésios capítulo 6, no versículo 1 e 4, que diz o seguinte, vamos ler. Vamos acompanhar a leitura, pegando a sua Bíblia. Assim mesmo, como estamos fazendo neste momento, neste vídeo, você faz com seus alunos. A palavra do Senhor diz, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com a promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, é a orientação que o Senhor nos dá através da sua palavra. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na amonestação do Senhor. Como é que você vai incentivar uma criança? Ou você vai entrar em contato com os seus pais? Porque hoje temos diversos recursos para isso. Criar um grupo de algum aplicativo. Você não vai ter diretamente contato com essa criança, mas vai ter o contato diretamente com os seus pais. E lá você vai poder entender, orar ao Senhor, pedir o discernimento, para saber se aquele pai, de fato, está ensinando o que a palavra do Senhor nos ensina. Se, de fato, os pais estão cuidando dos seus filhos. Se, de fato, seus filhos, eles vivem com a alegria do Senhor. Se, de fato, a criança ela tem a consciência de entender a obedecer aos seus pais. Ou se na casa deles, todo momento é momento de briga. Até mesmo no horário da refeição, no momento de descanso. Se essa criança ela tem paz, a gente tem que entender o seguinte, querido professor. A gente tem que incentivar essas crianças e tentar reter algo dela, porque aquele trauma, aquela sensação ruim, ela já vem de passado. E aquela criança ela vai refletir aquilo que já aprendeu. Como a gente verifica aqui, nessas imagens da nossa lição,
Peço que você escaneie o QR Code da nossa revista e lá você vai ter acesso a essas imagens. Como é que essa família está construindo o seu lar? Está construindo a sua casa, o alicerce da sua família sobre a areia, aonde vai vir uma tempestade, aonde vai vir um momento difícil? E essa tempestade qual seria? Um momento de doença, um momento de dificuldade, falta de dinheiro. Os filhos vão para caminhos errados, ficam dispersos para outros caminhos. Às vezes a amizade. A amizade vai ser a própria família dessa criança, dessa menina, desse menino. O caminho errado, as drogas, né, os vícios, tudo isso temos que analisar. A nossa criança que está na escola dominical, dentro daquela sala, na cadeira, no chão, ali compartilhando com a gente, na alegria do Senhor, devemos fazer que essa criança seja a luz daquela casa. Mas se de fato não conseguimos isso, podemos fazer uma visita para aquela casa, aquela família. Em alguns momentos imprevistos acontecem, mas vai ter momentos que a gente vai encontrar esta situação. É uma situação que dentro da igreja não ocorre muitas vezes, mas fora da igreja ocorre. Se a gente se envolver plenamente com os nossos alunos, se a gente de fato conviver com eles, a gente vai entender a forma de pensar deles. Vou compartilhar com você um pensamento de uma criança um dia na escola dominical. No momento em que eu perguntei para ele se brigar se seria correto, se o momento de que alguém estaria provocando ela, ela deveria revidar. E o que ela me disse? Que sim. Ela me disse que sim, porque o seu pai havia dito para ela que se bater, levou. Então, a gente tem que entender algo, que se a gente está na casa do Senhor, de fato devemos praticar o que a Escritura Sagrada nos ensina. De fato devemos colocar em prática isso. Por esse motivo que o nosso primeiro tópico, o Senhor ama cada membro da família. Mas Deus, Ele ama aqueles que praticam o mal, sabendo que Ele nos diz que devemos ser imitadores de Cristo. Paulo nos ensina isso. Devemos ser imitadores de Cristo como filhos amados. O que seria o filho sábio? O que seria aquela criança sábia? Aquela criança sábia é aquela que recebe a instrução do mais velho. Aquele que está na imagem de um professor da escola bíblica dominical, aquele professor que está na escola, na universidade, sabendo que nesse momento devemos reter o que é bom e eliminar o que é mal. Mas como a gente vai fazer isso se a gente não está convivendo com essa criança na rotina dela, na prática dela? É fazer que elas tenham o prazer de colocar em prática a palavra do Senhor. De obedecer, sabendo que essa criança tem que entender algo. Entender que se obedecer, Deus vai abençoar. Que Deus vai conduzir ela. Que Deus vai dar paz para ela. Que Deus vai ser algo que vai fazer ela ser luz dentro da casa dela. E se a gente produzir amor no coração dessa criança, se a gente produzir esse sentimento que é agradável, que o mundo tenta desfazer com contendas. Esse é o filho tolo, aquele que não ouve os conselhos, aquele que não quer ouvir a palavra do Senhor, que é mais satisfatório fazer aquilo que convém à sua própria carne. Querido professor, eu quero te dizer que no momento que você estiver com essas crianças e elas estiverem amarradas com esse fitilho, e você estiver no meio dela, você tem que se envolver com essa criança. Não basta só chegar na escola dominical e passar a lição por passar, mas viver esta lição, viver o conteúdo e as referências bíblicas que a revista vai estar nos passando. Fazer essa criança, que ainda que ela seja excluída na sua casa, que ainda que seus pais não dêem bons exemplos, que ainda que mesmo que o seu pai e sua mãe estejam no caminho do Senhor, mas precisa ser doutrinado, fazer que essa criança seja o elo desta família. Que essa criança, ela possa unir essa família.
Porque o padrão é os pais levarem as crianças, seus filhos, para a casa do Senhor. E através delas, eles se converterem, né? Mas muitas vezes é a própria criança que faz isso. Ela leva seus pais para que elas conheçam o caminho do Senhor. Vou compartilhar um outro testemunho. Eu não fui levado para a igreja. E eu não aceitei a Cristo através dos meus pais. Eu aceitei a Cristo através de outras pessoas. E através de mim, os meus pais foram para o caminho do Senhor. Isso é ser sábio dentro da sua casa. Isso devemos passar para essa criança para que ela possa ser a luz dentro da sua casa. Esse é o segundo tópico da nossa revista. O filho sábio, obedecer pai e mãe, não ser desobediente. Um outro testemunho. Antes de eu me converter, de aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, eu dei muita tristeza para minha mãe. Assim como eu entrei na igreja, eu continuei dando tristeza para minha mãe e para o meu pai. Mas com o passar do tempo, no envolvimento da obra, conhecendo a palavra do Senhor, aquilo foi se deixando de lado. Muitas vezes a minha mãe chorou. Muitas vezes o meu pai chorou por conta disso. E com o tempo, a minha mãe se alegrou ao me ver na casa do Senhor. E hoje ela vai para a casa do Senhor. Hoje ela dobra os joelhos dela juntamente comigo e com meu pai, glorificando ao Senhor. Se a gente for verificar a figura da nossa lição, a figura 6.4. A figura 6.4, a gente vai ver o filho tolo. Esse filho tolo, ele está queimando um papel, desobedecendo a sua mãe, correndo o risco de causar um incêndio. Mas o filho sábio é aquele que ouve a mãe, é aquele que ouve o pai. Devemos passar para a nossa criança isso. Devemos passar para a nossa criança que a igreja não é apenas um espaço de eventos, mas devemos passar para a nossa criança que a igreja é o lar dela, que ela pode se sentir confortável, ela pode desabafar, ela pode chorar. A criança ela fica fechada, ela fica amargurada, porque ela não tem em quem confiar. E você é o professor, você é essa imagem. Aquele que Deus constituiu como ministro da palavra, aquele que Deus constituiu como o embaixador de Cristo aqui na terra. Deus te colocou aqui para receber essas crianças. Deus te colocou aqui para acolher essas crianças. Mas vamos passar adiante a nossa revista. Como é que a gente deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar? Como é que a gente deve envolver essas crianças? Cante um louvor com essas crianças. Faça ela repetir o versículo bíblico. Faça ela anunciar diante de outras crianças a oração. Quando você entrar na classe, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. O momento de oportunidade que você tiver com essa criança, numa célula, na escola bíblica dominical, faça essa criança ela ter essa vontade de orar juntamente com seus amiguinhos. Faça essa criança ter vontade de caminhar com você até a casa dos outros amiguinhos. Você que é pai, ensine o seu filho. Ainda que ele não saiba ler, mas ensina ele com essas imagens. Ensine que Jesus é o caminho. Mostre as imagens, os conteúdos visuais, e aquela criança ela vai memorizar. Então, entendemos o que é a criança sábia, entendemos o que é a criança tola, e entendemos também o caminho que nós, como adultos, como servos do Senhor, devemos ensinar os nossos filhos. Fazer que eles cumpram o que é justo, como diz na aplicação da nossa revista. Os pais devem conduzir a família em amor e disciplina. A nossa realidade hoje, na TV, nos telejornais, nos conteúdos de internet, são conteúdos errados. Mas aquilo muitas vezes acaba envolvendo pessoas a gostar daqueles conteúdos. Mas o que a TV nos ensina? Devemos reter o que é bom e eliminar o que é ruim. Mas o que a TV nos ensina? Ensina briga de famílias, como as imagens que já foram apresentadas, que você pode fazer o download dessas imagens, filhos brigando entre filhos,
famílias sendo destruídas, tudo já está registrado aqui. E tudo isso é o que você tem que mostrar através das imagens, através de um vídeo, não só apenas falando, mas produzir essa curiosidade, esse conteúdo que memoriza na mente da criança. A Bíblia diz que os filhos devem obedecer e honrar seus pais porque é justo. Filhos, hoje, querem se relacionar mais cedo. Filhos não obedecem pai. Quando o pai chama para almoçar, chama para jantar, o horário de dormir, fazer a lição de casa. Você não é o pai dessas crianças da escola bíblica dominical, mas você é o orientador dessas crianças. Então, querido professor, que a partir desse momento você deve passar as orientações conforme a nossa realidade, com base na nossa bússola, e a nossa bússola é a Bíblia Sagrada. Então, mais uma vez eu lhe digo, curte o vídeo, comenta, vamos compartilhar nossas ideias, vamos compartilhar do conhecimento da palavra do Senhor, compartilha para aquela família que nesse exato momento está passando por algum problema, que nesse exato momento tem uma mãe chorando, um pai sofrendo porque os filhos estão nas drogas, porque eles não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo, que é conhecer a palavra do Senhor, que é anunciar o Evangelho. Então, vamos compartilhar para essa família, vamos seguir o nosso canal, o programa de educação cristã continuada, para que esse canal possa alcançar muitas famílias, para que através deste canal muitas famílias possam ser salvas, através desse canal muitas crianças possam ter essa oportunidade e ter esse desejo de toda manhã, no domingo às 9 horas, estar conosco, compartilhando, chorando, mas no final, Cristo sarando essas feridas. Então, que o Senhor vos abençoe, que essa lição você possa levar para a sua classe, para a sua casa, para a sua comunidade, para a sua escola, para a sua universidade, para o seu emprego. E que o Senhor vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.